Dois dos especialistas responsáveis pelo estudo conversaram com exclusividade com a Record TV Paulista. Um deles é médico infectologista e epidemiologista. O outro é geógrafo e há mais de 30 anos mapeia a evolução de doenças contagiosas no estado de São Paulo. Nós usamos dois tipos de parâmetros. Os primeiros são aqueles obtidos em vigilância da doença. Nós temos os casos suspeitos, os casos confirmados, as internações por pneumonias graves nos hospitais, que quintuplicaram esse ano em relação ao ano passado, e como um complemento a tudo isso, numa tentativa de captar casos que tenham escapado ao serviço de saúde, nós temos vigiado também rumores em redes sociais. O outro tipo de dado que nós usamos são dados clássicos sobre a movimentação de pessoas entre os municípios do estado de São Paulo. Essa movimentação de pessoas tem a ver com o modo como o vírus se dissemina no território do estado. Os especialistas reforçam: o isolamento social vem trazendo bons resultados. Com as pessoas mais tempo em casa, o pico de contágio não aconteceu, mas pode acontecer. Como o Brasil é o país que menos testa no mundo, a quarentena fez a parte dela. Então nós estamos falando de uma doença de transmissão viral que tem um crescimento vertiginoso. O que a gente quer evitar é essa explosão, porque se isso ocorrer, é muito difícil, né, tanto para quem está no hospital, atendendo as pessoas que precisam, como toda a sociedade conseguir baixar o número de casos. Isso pode levar semanas para que isso ocorra. Os estudos também apontaram que, graças ao isolamento social feito em São Paulo, capital, cidades do interior, especialmente as capitais regionais, como Bauru, por exemplo, conseguiram adiar em 3 semanas o pico da contaminação. Os especialistas também concluíram que, caso agora haja um relaxamento da quarentena, tudo que foi feito até aqui pode ficar comprometido. Essa situação que nós vemos hoje na metrópole, que é o quase esgotamento do sistema hospitalar, ela provavelmente acontecerá aqui no interior, se nós não tomarmos medidas muito eficazes de isolamento. O pessoal precisa entender, às vezes tem ao redor de Bauru, um município que tem 0 casos, acha que o problema não é dele. Mas a rede urbana paulista, ela é muito densa e com forte interação entre as cidades. Hoje mesmo eu estava lendo os dados dos Estados Unidos. Você veja, em fevereiro, os Estados Unidos tinha 0 óbitos, em março 200 óbitos, em abril subiu para 40 mil óbitos. Em Bauru, a polêmica do fim de semana foi a disputa entre prefeitura e entidades que representam os comerciantes. Diante da ameaça de desrespeito ao decreto, que exige que os estabelecimentos mantenham as portas fechadas, o município buscou na justiça uma liminar que obrigasse os empresários a cumprir as regras de isolamento. O juiz plantonista não concedeu a tutela antecipada, mas deixou claro que a prefeitura tem poder de ação. Independente da abertura ou não dos estabelecimentos, tenha certeza que a saúde vai estar aqui preparada para conduzir de maneira como salva vidas, porque a nossa obrigação é salvar vidas. Os especialistas veem com preocupação disputas assim. Para eles, movimentos e declarações que entram em choque com o que diz a ciência podem cobrar um preço muito mais alto. São vários países do mundo em que o desastre econômico ele é enorme, porque levou-se muito tempo para controlar a situação. O Brasil não, o Brasil conseguiu antecipar toda essa preocupação, a gente está conseguindo, a duras penas, né, e freando essa curva, o processo de crescimento, e essa semana ela é estratégica, fundamental, para que a gente não tenha dúvida da importância de